Olá, sou Rafael Coelho Paes e hoje vou explicar um pouquinho sobre herança e polimorfismo na programação orientada a objetos. Primeiramente, o que é herança na programação orientada a objetos? Herança nada mais é do que um relacionamento entre classes, estas que possuem muitas coisas em comum, e elas podem ser divididas entre classes base e classes derivadas. As classes derivadas elas vão herdar da classe base métodos, funções e até variáveis que podem ser usadas na sua implementação. Então agora vamos para um exemplo mais prático, que é mais fácil de entender. A gente tem a classe pessoa, que é uma classe de base para engenheiro, advogado e motorista. Então o que teria na classe pessoa? Bem, toda pessoa tem um nome, um CPF, um RG e um endereço. Então, a gente pode adicionar esses métodos na classe pessoa. Então, engenheiro, advogado e motorista, eles vão herdar esses métodos, porque eles são pessoas, então eles têm que ter um nome, tem que ter um CPF, um RG e um endereço. Agora, um engenheiro, um advogado e motorista tem coisas que nem toda pessoa tem, como por exemplo, uma identidade no CREA, uma licença na OAB e uma CNH. Então essas variáveis vão ser exclusivas somente dentro dessas classes, fazendo com que o acesso a elas seja restrito apenas dentro delas. Agora, o que acontece se eu criar um ponteiro para a pessoa e apontar para um objeto motorista, por exemplo? O que será que vai acontecer? Será que se eu for imprimir os dados, vou conseguir os dados de motorista? A resposta é não. Uma pessoa, um ponteiro de pessoa apontando para um motorista, vai acabar perdendo o dado da CNH, que é o dado específico de motorista, porque uma pessoa ela não possui o escopo CNH, uma pessoa não precisa ter uma CNH. Então, esse dado será perdido. E aí que entra a questão do polimorfismo. Polimorfismo nada mais é do que classes derivadas de uma mesma classe base, respondendo a uma mesma função, só que de maneira diferente. E isso é feito através das chamadas funções virtuais. Bem, a gente vai ver no próximo exemplo que eu criei uma classe chamada animal. Bem, essa classe animal ela vai ter 3 herdeiros, sapo, peixe e homem. Todos são animais, então tá valendo. Agora, como a gente viu em herança, todas as classes elas têm algo em comum, que no caso seria a locomoção. O sapo ele pula para se mexer, o peixe ele nada e o humano ele anda. Então cada um deles tem um jeito específico de se locomover. Para isso que eu criei esse programa. Ele cria uma classe animal que tem uma função virtual que se chama locomover. Ela imprime locomovendo apenas, porque ele é só um animal, então é bem abstrato, ele só se locomove. Agora a classe homem, por exemplo, ele vai herdar de animal, a gente pode ver pelos 2 pontos, público animal ali, e na função locomover dele, ele vai primeiro, ele vai herdar a função locomover de animal, que seria a parte do locomovendo, e vai adicionar o homem 2 pontos andando, que quer dizer que é o jeito que o homem se locomove. O mesmo para peixe e para sapo. Na main a gente pode ver que eu criei 3 ponteiros de animal que apontam para classes diferentes, para homem, peixe e sapo. Isso funciona perfeitamente, como a gente pode ver no resultado à direita. Cada classe está usando a sua função de maneira correta. O homem ele anda, o peixe nada e o sapo pula. E o mesmo pode ser dito pelo experimento com vetor ali. Eu criei um vetor de animal que aponta para diversos tipos, então ele é um vetor de animal que pode apontar para qualquer tipo que deriva de animal. No caso, seria o homem, peixe e sapo. E a gente pode ver que o resultado é idêntico, mas isso só foi possível por causa da designação de função virtual ali em locomover. Agora vamos ver o que ia acontecer se eu não declarasse a função locomover como virtual. O resultado seria esse. As classes elas não iam usar a função do jeito correto no qual elas foram designadas, e aparecer apenas locomovendo do jeito abstrato de um animal qualquer.